Conexão Popular aqui pela TV Câmara Taubaté, canal 4.2, TV aberta. Você nos acompanha através desse canal 4 da Claro TV e também nas plataformas digitais, YouTube, Facebook e o que mais tiver. E agora nós vamos falar de um assunto muito importante que está acontecendo, que está sendo discutido no país, que é o endividamento de famílias, devido a apostas em site, as bets. E para conversar com a gente, a professora doutora Marcela Moraes, que é economista, professora da Universidade de Taubaté. Professor, obrigado por aceitar o nosso convite e estar aqui. Eu que agradeço o convite para discutir essa temática tão importante na atualidade. É importante mesmo, professora, porque a gente vê famílias se diluir. E eu queria saber da senhora se essas medidas anunciadas, ainda não sendo praticadas, mas anunciadas pelo governo, se na sua visão são eficazes. Por exemplo, Bolsa Família sendo... eu não sei como é que eles vão bloquear isso, mas eles devem ter um sistema, não poder usar o Bolsa Família para fazerem jogos de bets e de tigrinhos. Eu nem entendo quais são esses jogos. Como é que a senhora vê essas medidas que o governo... A regulamentação, ok. Tem que ser feita uma regulamentação, que é uma coisa que a gente nem consegue entender, que desde 2015 isso corre solto no Brasil, sem regulamentação, sem nenhum tipo de incômodo. Mas, enfim, a senhora que está aqui para explicar isso para a gente. Bom, queria trazer alguns dados importantes antes de falar da questão desses bloqueios e dessas medidas governamentais. Um ponto importante é que, desde 2018, né, é permitido essas operações no Brasil, né, isso lá no governo do Michel Temer, ele já tinha, né, autorizado essas operações, ainda de forma muito tímida, né? Hoje nós temos aí, né, esse processo eu falo legalização, que é no sentido de cobrar tributos em cima dessas apostas, né? Mas, assim, a permissão já há muito tempo, né? Diante desse fato, nós temos números alarmantes, né? Dados do Banco Central, né? Então, hoje, 24 milhões de pessoas fazem operações em bets, né? De pessoas físicas. Desses 24 milhões... 5 milhões são beneficiários do Bolsa Família, né? E que utilizam desses recursos para, então, fazer o processo de aposta. São 20%. Exato. E desses 5 milhões, eles gastaram em agosto 3 bilhões de reais. Isso num mês? No único mês. Agosto. Isso representa 20%, né? 3 bilhões representa 20% dos auxílios dados naquele mês. É um valor assustador, Até né? porque, se você levar em consideração a finalidade do Bolsa Família, não tem nada a ver com isso, né, professor? Exato, é sobrevivência, né? Sobrevivência. O Bolsa Família, ele é um auxílio para as pessoas que estão em vulnerabilidade social, né? E que carecem de coisas básicas, habitação, né? Moradia e alimentação. Né? E que muitos acabam não tendo, né, o suficiente para sanar esses itens tão importantes. Né? Então, diante desse fato, eu acho que essa medida que eles estão falando, não pode usar o Bolsa Família, a gente vai ter o jeitinho brasileiro. Né? Esse é o grande ponto, o jeitinho brasileiro. Será? Porque hoje, qual que é a medida? Eu vou lá, abro meu aplicativo para fazer a aposta. Então, eu vou fazer o pagamento via Pix, via cartão. Né? Então, se isso estiver vinculado com a conta do Bolsa Família, eu acho que o Banco Central ele vai conseguir regular isso. Mas e se eu transferir para outra pessoa da minha família? É possível fazer isso, então? É possível, né? Será que eu posso usar um outro cartão sem ser o cartão atrelado, né, às operações do Bolsa Família? Né, ser cadastrado? Então, sim, há alternativas. É uma forma, eu acho que precisa regulamentar, precisa, né, colocar regras nesse processo, mas eu acho ainda que pode ser uma dificuldade de impedimento de bloquear essas pessoas de estarem investindo e jogando nessas bets. Agora, a gente está falando do Bolsa Família, claro, evidentemente que a gente está falando de uma população mais vulnerável, né? Mas não é só essa classe social que se perdeu nessa questão dos jogos e das apostas, né, professora? Não. Dado a informação do Data Senado,
42% da população, né, dos que investem em bets, eles estão na faixa dos 16 anos até os 25 anos. E de um poder aquisitivo também elevado, também Sim, tem essa sim, camada, né? sim. E por quê? Porque hoje você vê uma movimentação, né? Hoje nós temos uma cultura muito atrelado, né, ao futebol, né? Hoje o futebol é uma distração, né? O futebol hoje é um movimento cultural de muitos brasileiros, né? Eu lembro quando eu era pequena, meu pai levava no estádio, então a gente tinha aquela ligação pessoal com o time, então as bets entraram bem nessa ferida, né? Ou No ponto fraco do brasileiro. Eu lembro da loteria esportiva, que era uma coisa gostosa de fazer. Minha avó me dava um volante que chamava para fazer, mas ali era assim uma coisa mais inocente, né? E hoje parece inocente e não tem nada de inocente, né? Esses jogos. Não, porque você tem uma máquina, uma indústria por trás que é cruel, né? E que acaba não perdoando, né? Então você tem, aquilo assim, né? Ah, pode apostar, mas será que eu vou ganhar? Não, você tem toda uma estratégia por trás daquele processo, né? A gente teve algumas denúncias no passado que essas empresas manipulavam até os resultados em campo, né? Para benefício próprio. Agora, me diga uma coisa, professora, como é que, na sua avaliação, qual é o grau de responsabilidade das campanhas publicitárias com relação a isso? 100%. Porque ela vende para você que você vai ficar milionário, que você, é uma questão de tempo, que você vai realmente atingir o ápice financeiro e vários famosos fazendo divulgação de carrões e mansões e tal. Qual é o percentual na sua avaliação da publicidade? 100%. Hoje a publicidade, ela influencia o comportamento que a gente chama... Se nós olharmos pela ótica da economia comportamental, a gente observa que a propaganda, ela muda o seu comportamento. Então, você se reflete naquele indivíduo. Então, aquela pessoa que está fazendo a propaganda tem um carrão, isso significa que eu posso ter um carrão. Eu posso ter uma casa, eu posso ter uma viagem, e eu quero aquela vida para mim. E eu olho o meu dia a dia. Será que com os meus R$350 de auxílio Bolsa Família, eu vou conseguir ter essa casa? Não. Eu vou conseguir ter esse carro? Eu vou poder fazer essa viagem? Não vou. Então, esse processo, né, de apostas em bets mostra o quê? A possibilidade do ganho imediato. E fácil. E fácil. Então, eu quero aquilo. Então, automaticamente, as propagandas acabam mudando. E percebam que as propagandas, elas são feitas em veículos de faixa popular. Em programas populares, né? Em horários... artistas populares também cabeçando, né? As redes sociais utilizam muito isso. Hoje eu pago, né, os influencers para divulgar, para mostrar a vida né, luxuosa que ele tem, porque ele ganhou, né, nessas apostas. Agora, professora, qual é a responsabilidade das instituições financeiras? Eu vi uma entrevista do presidente da FEBABAN, que não me vem o nome agora, mas ele apresentou um projeto também para que seja bloqueado os PIX para se fazer os jogos temporariamente. Porque também você não pode cercear o direito da pessoa usar da maneira como ele quer seu dinheiro. Mas isso é uma coisa, é que por não estar regulamentado, a coisa teve uma sangria. Então ele defende isso, eu queria saber a sua opinião a respeito disso, e qual é o papel das instituições financeiras na educação financeira da população, aquele gerente que tem contato com o seu cliente, dizendo e orientando o que deve, o que não deve. Tem alguma coisa que as instituições possam fazer em benefício disso? Eu acho que o papel das instituições financeiras é informar o governo, o Banco Central, nesse caso, né, dessas operações. Fica muito difícil, né? Diretamente ao governo? Diretamente ao governo. Não ao cliente final? Não, porque o cliente final, por vezes, hoje eu não tenho mais um contato com o cliente, né? É verdade, hoje não tem humanização no atendimento. Antigamente eu tinha, né? Eu ia na minha agência, eu trabalhei em banco por 6 anos e eu lembro que as pessoas iam lá conversar com o gerente, conversar sobre finanças. Hoje não existe mais isso, né? Hoje, com o aparecimento das fintechs,
né? Hoje a minha operação é toda online, hoje eu nem sei quem que é meu gerente, né? Eu converso com uma máquina. Então, eu não tenho esse tato, né, de conversar sobre educação financeira. Perfeito. Agora, o nosso papel, o papel de vocês aqui é levar essa informação e até a própria universidade hoje, ela pode ter esse processo de educação financeira, orientação da população de como usar o seu dinheiro da melhor forma. Mas eu acho que a instituição financeira tem essas ferramentas. Bloquear PIX, informar o Banco Central. A senhora acha válido bloquear o Pix temporariamente, até que seja regulamentado? Sim, porque o Pix ele veio como uma ferramenta fácil. Até, exato. Né? Ele vai lá, rapidamente, ele já paga, ele já tem aquele crédito, ele já consegue fazer. E e o Pix, ele não é só, eu tenho dinheiro na minha conta, eu faço. Não, o Pix eu consigo fazer pelo meu cartão de crédito, eu consigo. E hoje tem um outro movimento que está sendo, né, levantado pelo Banco Central, é quantas pessoas estão resgatando o seu fundo de garantia para fazer essas apostas. Colocando toda a economia, por exemplo, da família... Em risco. Em risco ou já perdeu, né? Não é nem em risco. E quais as estratégias que a senhora acha que podem ser sugeridas ainda por os especialistas para mitigar essa situação, nesse grau que já chegou? Primeiro, uma boa educação financeira, né? Isso como uma política pública. Mas dá tempo. Por exemplo, que eu imagino educação financeira, professor, quando a pessoa é criança. Eu não sei porque não está na grade curricular ainda no Brasil uma educação financeira, isso já passou do tempo. Sim. Mas aquela pessoa que já está na fase adulta e está se perdendo completamente com isso, pelo emocional, pela venda fácil do sonho e tal, o que pode fazer para mitigar essa pessoa? Eu acho que a gente tem aquele velho ditado, se não vai pelo amor, vai pela dor. Pela dor. Né? Eu acho que a educação financeira, ela vem pela dor. Quando você chega um dado momento que você está num grau de endividamento elevado e você não tem crédito no mercado para se sustentar, as pessoas acabam recorrendo a essa educação financeira. Né? Então, esse é o grande papel, né, por exemplo, da própria universidade ou das instituições de ensino, né, de abrir as portas para essas pessoas e levarem informação. Então... Nada impede, professora, de que se inicie a educação financeira, só para deixar claro. Claro, nunca é tarde. Não é. Mas, infelizmente, a gente tem esse lado realmente da dor, né? Eu chego num grau de endividamento tão grande que eu não tenho mais crédito no cartão de crédito, eu não consigo mais um crédito pessoal, né? As portas se fecharam, né? Então, a partir desse momento, eu preciso. O que eu faço agora? Então, é sim uma alternativa de pensar na educação. Mas eu acho que, mais do que isso, realmente eu preciso de uma política pública forte, que regulamente o setor, igual você acabou de mencionar. Qualquer pessoa pode usar o seu dinheiro da forma que melhor se encaixe, né, no seu perfil. Mas nós temos como poder público fiscalizar, sim, esse ganho exacerbado dessas empresas, né? E que está prejudicando não só os brasileiros por meio do endividamento, mas também a própria economia. Até porque tem uma questão. O Bolsa Família, a partir do momento que você deu para o beneficiário, ele é o dono do dinheiro. Ok. Mas esse dinheiro veio de algum lugar. E é público. Exato. Então, há que ter uma responsabilidade com isso. Há uma discussão. Né? Você ter o livre-arbítrio de fazer o que você bem entende com o seu dinheiro, mas também a origem desse dinheiro, de onde veio, né? E é para uma finalidade que está usando para outra. O governo, hoje nós estamos falando, hoje é dia 2. É ao vivo, mas depois você vai assistir isso durante vários dias. São 193 sites que estão regularizados, professora, me corrige, e 89 empresas diferentes. Ou seja, cada empresa pode ter até 6 sites de bets, não é isso? E mais de 500 saem do ar dia 10. Qual é o papel dos reguladores, na sua avaliação, para cuidar dessa situação de regulamentação realmente dessas empresas? 500 que já estão há quanto tempo? 6 anos. Enchendo o cofre de dinheiro.
Navegando livremente. Livremente. E apenas 193 sites hoje. O que mais a senhora acha que tem que ser feito e ser imposto para a regulamentação disso? Primeiro, uma fiscalização virtual, né? Hoje você tem várias ferramentas atreladas às TICs, né? Que você pode fazer essa regulamentação. Mas eu acho que eu seria mais drástica. Eu acho que eu não autorizaria essas operações no Brasil, porque a gente, com dados, né, recentes, a gente vê que quem sofre é a população, né? Nós temos outras ferramentas, né? E eu acho que a nossa população precisa enxergar que o ganho imediato não existe. Não há um equilíbrio Não há. entre a regulamentação e o protecionismo, por exemplo, da população que se entrega diretamente a isso? Só se nós mudássemos a cultura. Nós temos a cultura do imediatismo, nós temos a cultura do consumo. Do fácil. Do fácil, né? Porque eu vou trabalhar 8 horas se eu posso, em 30 minutos, 30 segundos ou questões de minutos, ter um dinheiro que eu não ganharia, às vezes, em 30 dias, né? E aí, novamente, venho firmando a questão das políticas públicas, melhorar a educação do brasileiro, né? As pessoas terem mais acesso, né, a educação, a sua especialização. Isso, quanto mais conhecimento eu tenho, menos eu faço investimentos em apostas. Se você pegar, né, nesses indicadores, né, nesses percentuais, 52% não tem ensino fundamental completo. A senhora está aí me dizer que o conhecimento leva à conscientização, né? Sim. Não é mesmo? Uma Exato. coisa puxa a outra e é extremamente necessário. Agora, me diga uma coisa, isso é para gerar receita. A regularização dessas casas de apostas, quer dizer, desses sites de aposta, na sua avaliação, não deveria nem ser regulamentado, então, não deveria existir. Exato. Isso vai gerar uma receita para o governo e talvez o governo esteja realmente pensando nisso, porque há o jogo no Brasil. Não pode haver a hipocrisia. Exato. Porque a loteria esportiva, Mega Sena, Loto, Telecena, Jogo do Bicho, está tudo aí para a pessoa poder jogar. Isso gera receita, então está tudo bem. Esse jogo também é jogado há muito tempo. Só que agora veio à tona. Sim. E esse governo, pelo menos, está querendo botar a mão na cumbuca para ver se regulamenta. Ou tem uma receita em cima disso. E aí já né? que está rolando... Porque está todo mundo ganhando e eu não estou ganhando por meio da tributação. Aí eu tenho que ver e vamos regulamentar. E tem uma discussão no Congresso também, professor, que eu quero a sua opinião, com a legalização dos jogos de azar, dos cassinos. O Brasil é um país extremamente turístico, né? Isso atrairia realmente uma receita absurda. Eu estou falando só os prós. Eu sei que a senhora vai falar os contras, então... O turismo seria fomentado, geração de emprego, geração de receita, de impostos e tal, e tal, e tal, e tal. Só que tem esse outro lado. Como é que a senhora vê isso? Hoje você trouxe pontos extremamente importantes, né, dessas casas de jogos que realmente fomentam o turismo. Você pega, por exemplo, o próprio Uruguai, né, tendo esse movimento muito forte, né, então tendo uma invasão do Brasil para o Uruguai, para o próprio Argentina, né, que facilitam esses processos. Sim, dentro da sua regulamentação, regulando e fiscalizando, eu acho extremamente válido. Dentro dessas casas, eu consigo fiscalizar. A pessoa está lá, ela começa um grau de endividamento muito alto, eu peço para ela ir embora, bloqueio o crédito dela. O problema das bets é que é online, né? E muitos desses recursos não ficam no Brasil. Esse é o grande ponto, né? Esses recursos, eles têm uma remessa para o exterior. Então, eu não tenho uma movimentação da minha economia. Eu tenho lá uma contratação, né, de uma empresa para publicidade, mas com valor super pequeno. Eu tenho um ou outro influencer que vai fazer a divulgação. Mas quanto que eu estou gerando de mão de obra? Quanto que essa mão de obra vai reverter de aspectos positivos para a minha economia? Basicamente nada. No caso das bets. Das bets. Agora, as casas, sim. É tudo dentro de uma caixa preta, a gente não sabe nem... Para onde que vai? Nem se existe. Exato. Então, assim, esse dinheiro não fica no país. Já as casas
de jogos, essas sim, elas precisam... física, né? física, ela precisa de um local, ela precisa de tantos funcionários, né? Então, ela vai movimentar a economia. E perceba, essas casas, como você diz, traz o turista. O turista vai ficar onde? Na rede hoteleira. Gira a engrenagem, né? Então, no primeiro bloco, você falou do Airbnb, né? Foi. Olha para você ver, eu posso movimentar o próprio Airbnb, Claro. setor imobiliário daquele município, onde está localizado. Então, vejam como eu vou ter muitos agentes envolvidos nesse processo e automaticamente impulsionar a minha economia. O problema das bets é que é o mar negro. Eu não sei aonde que está o recurso, que economia está sendo movimentada, né? Então, na atualidade, esse dinheiro só é evasado do Brasil. Na verdade, é tudo clandestino. Exato. Porque não tem regulamentação e o que não é regulamentado é clandestino. Professora, a senhora consegue prospectar em que nível de inadimplência pode-se chegar no país devido a esses endividamentos? Porque o endividamento gera inadimplência. Sim. Preocupa, né? Muito. O Banco Central ainda não fez essa divulgação, mas se nós olharmos, né, o grau de endividamento do brasileiro, nós temos hoje um grau de endividamento extremamente elevado. 65% da nossa população está endividada, né? Mesmo com o movimento que foi feito, né, com aquele programa Desenrola Brasil, do governo federal, que ajudou, né, incentivou muitas famílias a saírem do endividamento, mas, infelizmente, a gente tem aí 65% da nossa população endividada. Ainda a gente não tem a origem, né? Você tem os halls de endividamento, certo, né? Um dos grandes halls é o cartão de crédito. E o cartão de crédito é uma das ferramentas de pagamento aí, né, dos créditos da BED. E a gente puxando as pontas, professor, a gente vê que o comércio vai ser altamente prejudicado, porque a inadimplência tira a capacidade de compra do consumidor no comércio, né? A senhora acha que numa época dessa, por exemplo, a gente corre o risco, que eu digo comércio, a economia, de uma queda de vendas, alguma coisa, o comércio deve sentir com essa inadimplência e com esse endividamento da população? Sim, principalmente as lojas, né, que atendem aí o público de classe D e C. Né? Então, essas pessoas, pelo grau de endividamento, elas não vão fazer esse processo de compra. Professora, até para a gente poder encerrar, agora com uma consultoria mesmo, quem está nos vendo e que acabou por um momento de fraqueza, entrando numa situação complicada financeira, de endividamento e tal, como é que ela deve proceder para tentar resolver a situação dela? Porque ela também está órfã, ela não tem para onde correr, né? Ela está colocando em risco a saúde financeira da própria família, dela mesmo. Tem gente que vendeu casa para poder pagar, vendeu carro. Qual é o melhor caminho? E também não tem como denunciar nenhum site desses, né? Não. Porque ela está dando dinheiro para um fantasma, não sabe para quem que ela está. Exato. Qual que é o procedimento mais racional que ela deve ter? Tá. Primeiro momento é parar, né? Vamos parar, vamos centrar, vamos fazer uma análise pessoal. Como que tá as minhas finanças, né? Acho que assim, a primeira dica Chama a família e fala conta. a família, olha, gente, eu Não tô adianta esconder, passando, né? não adianta. Eu acho que esse momento, a união da família é muito importante, né? Às vezes de amigos próximos, né, que podem auxiliar aí com o conselho, né? Ok, avisei a minha família, tá tudo certo. Agora é olhar qual é o nível do meu endividamento. Isso, aí que... Aí, esse é o grande ponto. Então, é meu cartão de crédito? Vá até a sua instituição financeira, renegocie esse cartão. Hoje, as instituições, elas estão muito abertas à negociação, né? À renegociação da dívida com uma taxa de juros menor, muito mais atrativa, né? Hoje tem as ferramentas aí, né? Eu sei que não é a melhor fase, mas se eu estou num endividamento muito grande, eu posso ir para o meu fundo de garantia, resgatar um dinheiro com uma taxa de juros muito baixo, né? E ir quitando essas dívidas, né? E aí fazer realmente um equilíbrio entre o que eu recebo, o que eu gasto, né? Fazer essa análise e seguir a vida e fazer aí, né, sair desse processo de endividamento. E se você não tem essa capacidade, o que muita gente não tem realmente, procura uma
ajuda profissional, né, professora? Sim, sim. Hoje temos, né, muitos profissionais, a própria universidade, ela está com as portas Isso que eu queria. A abertas. universidade, por exemplo, oferece algum tipo de auxílio nisso, se Sim, caso necessite? hoje lá o Departamento de Gestão e Negócios, hoje, né, Comunicação e Negócios, nós temos professores, né, nós temos o NAF, que é o Núcleo de Assistência Fiscal, que pode ajudar aí a população, né, a orientação dessas pessoas. A gente também tem programas de finanças pessoais. Então, sempre é importante o papel da universidade, né, como aí um agente transformador da sociedade, ela está de portas abertas para te ajudar a sair desse momento difícil. Muito bom. Professora, queria agradecer muito a sua participação, foi muito elucidativo. Eu tenho certeza que muita gente está assistindo, está tentando colocar a mão na consciência e tentar resolver o seu problema com relação ao endividamento. Eu queria que a senhora deixasse algum alô, algum recado para a nossa audiência a respeito disso, do perigo, da tentação e do perigo, que é essa questão dos jogos de bet, né? Sim. A dica que eu dou é que não tem ganho fácil, né? Nada é fácil. Nada é fácil. Eu sigo uma regra que meu pai falava, ele falava, a gente só consegue conquistar as nossas coisas por meio do trabalho, né? E é por meio do trabalho que vamos conquistar. Aquele mundo fantasioso não existe, né? E sim, nós temos a possibilidade, mesmo com rendas, né, pequenas, né, que a gente já não precisa ganhar milhões para ter uma boa casa, para ter um bom carro ou para ter qualidade de vida. Então, a minha dica é, não entre nesses jogos. Esses jogos são ilusão. Nem para se divertir. Porque Qual também é o a pessoa não limite? sabe qual é o limite. Exato. Qual que é o limite? Né? Então, eu vou gastar só R$5? Eu gasto R$5 todos os dias. Né? Aí eu estou ganhando, postei 5, vai mais 5. Né? Então, tem outras formas de se divertir e que são gratuitas. Né? E, infelizmente, isso leva a problemas graves. Jogo é realmente um problema, por vezes, até de saúde pública, porque isso leva a outras consequências. Isso a gente vai voltar a falar até, professora, porque isso é um problema de saúde mental, inclusive. Exato. Né? Isso leva a uma consequência além só econômica, que a professora... Brilhante participação aqui, elucidando isso. Muito obrigado, professora. Espero contar com a senhora outras vezes aqui, porque agora começou o processo de regulamentação e a gente quer realmente levar essas informações para a nossa audiência. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço e fico à disposição de vocês aí para qualquer esclarecimento. Muito obrigado. Conversamos com a professora Marcela Moraes, professora doutora, economista da Universidade de Taubaté, conversando conosco sobre os endividamentos ocasionados por sites de bets, por esses sites de apostas, e levando para você o conhecimento realmente do que precisa ser feito para regulamentar essa situação no país. E, claro, a consciência de cada um. Muito obrigado pela sua audiência. Semana que vem, Conexão traz mais informações e entrevistas para você.